Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos esta Eucaristia no dia de São Jacinto, a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E vamos lembrar nesta Eucaristia pais, irmãos, cunhados de Alberto e Emiliana Ferreira, José Luciano Santos e família, e ação de graças a Nossa Senhora de Fátima, pais e irmãos de Judite Castro. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias, o anjo do Senhor veio sentar-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiazer. Seu filho Gedeão estava a malhar trigo no lagar, para o esconder dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu-lhe: Perdão, meu Senhor, se o Senhor está conosco, porque nos tenham sucedido todas estas desgraças. Onde estão todos esses prodígios que os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor libertou-nos da terra do Egito. Mas agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos de Madiã. Então o Senhor voltou-se para ele e disse-lhe: Vai com essa tua força salvar Israel das mãos de Madiã. Não sou eu que te envio? Gedeão respondeu: Perdão, meu Senhor, como poderei salvar Israel? A minha família é a mais humilde de Manassés, e eu sou o último da casa de meu pai. O Senhor disse-lhe: Eu estarei contigo, e tu vencerás Madiã, como se ele fosse um só homem. Disse Gedeão: Se encontrei graça a vossos olhos, dai-me um sinal de que sois vós que me falais. Não vos afasteis daqui, até que eu volte para junto de vós, trazendo a minha oferta, para a colocar na vossa presença.
Senhor respondeu: ficarei até que voltes. Gedeão entrou em casa, preparou um cabrito e com uma medida de farinha fez pães ázimos. Colocou a carne num cesto, deitou o molho num tacho, levou tudo para debaixo do carvalho e ofereceu-lhe. Disse-lhe o anjo do Senhor: toma a carne e os pães ázimos, coloca-os sobre essa pedra e derrama o molho sobre eles. Gedeão assim fez. O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Saiu então fogo da rocha e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Gedeão reconheceu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, eu vi face a face o anjo do Senhor. Mas o Senhor respondeu-lhe: a paz esteja contigo, não tenhas medo, porque não morrerás. Gedeão ergueu ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: o Senhor é a paz. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir estas palavras, os discípulos ficaram muito admirados e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e respondeu: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse-lhe: nós deixamos tudo para te seguir, que recompensa teremos? Jesus respondeu: em verdade vos digo, no mundo renovado, quando o Filho do Homem vier sentar-se no seu trono de glória, também vós que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais
e terá como herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Nós celebramos hoje na igreja a festa de São Jacinto. Nós temos uma localidade onde muitos de vós são oriundos, chamada São Jacinto, e que tem uma base militar, uma base aérea, acho eu, e fica lá naquela península. Uma península é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, muitos por um. Fica a torreira, é que não deixa aquilo ser uma ilha, senão era uma ilha. É uma península. E São Jacinto chama-se São Jacinto por causa deste homem, que era dominicano, um grande, muito importante dos dominicanos da Polónia. Hoje, na oração da manhã, fizemos um bocadinho de história dele e sobretudo, pela sua disponibilidade para anunciar o reino de Deus. Foi até à Rússia, à Prússia, portanto, a anunciar o reino, a anunciar o Evangelho, e os dominicanos trouxeram o nome de Jacinto para muitas localidades. Há várias igrejas, por exemplo, em Portugal, no Ocidente, dedicadas a São Jacinto. Nós hoje celebramos no Evangelho, fala-nos da riqueza. E depois de Jesus ter falado sobre o jovem rico, um estudioso da lei, cumpre todos os parágrafos da lei, conhece tudo, não é desonesto, nem mentiroso, nem violento, não é adúltero. Depois de haver este diálogo entre Jesus e este estudante, propõe-nos, Jesus fala-nos do perigo das riquezas. E o perigo é este, das riquezas. Vendo o homem, Jesus acha-o não longe do reino do céu, por isso faz-lhe um convite. Neste diálogo com este jovem, Jesus, vendo que sabia tudo, faz-lhe um convite. Vai vender todos os... Falta-te só vender os bens e distribuí-los para os pobres. Se tu queres ser perfeito, diz Jesus a este jovem, vá, vende tudo, dá tudo aos pobres, e assim ganharás o reino dos céus. Depois vem e segue-me, vende tudo. Porém, o conceito que ele tinha de riqueza diverge muito do conceito de Jesus. Para este, a lei é o varal da fraternidade, é a resposta à aliança gratuita e generosa oferecida por Deus. Os bens, se não forem entendidos como dons, portanto, os bens que nós temos, se não forem entendidos como dons que recebemos de Deus, tornam-se perigosos. Os bens, muitos ou poucos que temos, se não for no sentido de gratidão em relação a Deus, tornam-se muito perigosos. E muitas vezes há exploração, há indiferença, ao não olhar, não ver as dificuldades dos outros. O jovem que fala com Jesus já era fiel, observava todas as regras, mas Jesus faz esta proposta: vai vender tudo e distribuir para os pobres. E isto é muito duro, ele não consegue, ele afasta-se, porque não era este conceito de Deus. Ele estava preparado para discutir a lei, para discutir os fundamentos da lei, mas não para tomar uma atitude tão radical. Os padres da Igreja, nos primeiros séculos, após as catacumbas, nós amanhã
vamos celebrar na igreja Santa Helena, e temos uma paróquia em Toronto dedicada a Santa Helena, que é uma paróquia dos portugueses, e foi Santa Helena, com muita oração, muito pedido ao seu filho, que o imperador Constantino deu a liberdade aos cristãos. Mas o período antes foi um período de catacumba, celebrar nos cemitérios, e os cemitérios de Roma onde eram debaixo do chão, eram catacumbas, e os padres da igreja, após esse período das catacumbas, explicam a razão da dificuldade que tem a ver com a relação com Deus, comigo mesmo e com os outros. Quando a igreja saiu das catacumbas, começou a ter problemas, começou a ter dificuldades em relação aos bens, e os padres da igreja entendem que por rico e riqueza não é a quantidade absoluta de bens, mas a situação da sociedade. Quem tem 10% dos bodes da tribo dos criadores primitivos era rico. E hoje quem tiver 10 cabras não é rico. No tempo dos primeiros cristãos era rico. Não importa se dispõe de menos bens do que hoje vemos. O conceito de riqueza muda. A atitude em relação aos bens, em relação a Deus, em relação a si próprio e aos outros, é que é diferente. Quando eu fui para o serviço militar, nós tínhamos um ordenado mais ou menos bom, e eu comecei, no bar, os oficiais bebiam whisky. Ninguém bebia cerveja. Eram whiskies, que eram caros. Porque o conceito de riqueza é diferente. E se a pessoa por o facto de ser deste estado, deste extrato, eu há pedacinho, apareceu ali um vídeo de um jovem que diz que foi é espanhol de Espanha, que foi a Ibiza, uma ilha de Espanha, gastou 15 mil euros num jantar. 15 mil euros num jantar. E é aqui mesmo que está o sentido da riqueza. O sentido da riqueza que Jesus nos propõe é isto. Como é que administramos os bens. Claro que na tropa ficava bem todos bebermos de vez em quando um whisky. Mas normalmente as pessoas não podem beber whisky. Agora, aqui no Canadá e não sei o que mais, pode-se beber whisky, mas a grande maioria não pode. Agora, como é que nós usamos os bens e nos colocamos perante esta situação? Como é que eu gasto 15 mil euros num jantar, não sei com quantas pessoas, mas como é que eu gasto 15 mil euros, e porquê, as razões, de onde é que veio este dinheiro, o que é que eu poderia fazer com o dinheiro. Aquilo que Jesus Cristo nos alerta não é o tamanho da conta, não é isso, é a forma como o teu coração, como tu lidas com as coisas, a forma como tu ages, a forma como tu olhas e te prendes aos bens. No tempo de Jesus, no tempo dos cristãos, quem tinha 10 cabras era um rico. Sobretudo no deserto, imaginai como é que é, tudo seco. Não é o mesmo conceito, mas a atitude do coração das pessoas pode ser o mesmo. E aqui é que está o que Jesus Cristo nos diz e nos pede para nós refletirmos como é que usamos a riqueza. Usamos a riqueza que nos separa dos outros, afasta-nos dos outros, ou torna-nos mais próximos, mais disponíveis. Ser rico
há pessoas da história da Igreja que foram ricos. Henrique II, que é santo, imperador da Alemanha, foi santo e era rico. Luís XIV, rei da França, era rei, era rico e foi santo. Isabel, rainha de Portugal, era rica e foi santa. E podia estar aqui. A primeira cristã da Europa que ajudou Paulo e os apóstolos era rica para o seu tempo. E não foi por isso que deixou de ser santa. Portanto, a riqueza que Jesus Cristo critica não é a riqueza, mas o coração, a forma como lidamos, a forma como estamos e usamos as coisas. Isso é que é aquilo que Jesus Cristo nos diz. Estamos livres, disponíveis ou não estamos. Vamos então neste dia de São Jacinto pedir a Deus a graça, Ele que partiu, que não esteve preso a nada e que nos dê força para entendermos este mistério que Jesus Cristo nos propõe. Vá, nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, Jesus não condenou a riqueza, mas disse que é difícil aos ricos entrarem no reino dos céus. Peçamos-lhe com fé: fazei-nos, Senhor, pobres de coração. Pelas ordens contemplativas e medicantes da Igreja, para que, pelo seu modo de viver, mostrem aos fiéis que é possível ser feliz sem ter riquezas. Oremos. Pelas ordens e congregações religiosas e por cada um dos membros que as compõem, para que não acumulem bens, mas os deem aos pobres. Oremos. Senhor, pobres do coração. Por aqueles que o Senhor chama ao seu serviço, para que não tenham medo do futuro, mas aprendam a entregar-se nas mãos de Deus. Oremos. Pelos que vivem com dificuldades e problemas, para que encontrem trabalho estável e administrem bem as suas casas. Oremos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que seja a riqueza do nosso coração e o seu amor transforme os nossos sentimentos. Oremos. Rezemos pelo povo de Cuba, por tudo aquilo que está a acontecer em Cuba, e os meios de comunicação social fazem-no favor de não falar, não dizer. Pelo Haiti, por este grande terremoto, e agora o Afeganistão. Há um grupo que eu não sei como é que isto vai desenrolar-se, nem nós sabe, que é os filhos daqueles que morreram no Afeganistão. O que é que esses meninos, esses filhos estão a pensar? Valeu a pena os pais deles morrerem? E depois a gente vê os políticos a discutir. O outro é que tem a culpa, o outro não sabe bem. Ninguém sabe a culpa. E nós andamos nisto. Andamos nestas coisas. Eu só, na questão do Afeganistão, ninguém sabe o que é que isto vai evoluir, mas partiu-se para o princípio, voltou-se tudo ao princípio, e vejo os políticos, a quem já não interessa, todos a desferir a culpa e a dar as razões que alguns aceitam, eu não aceito nenhuma das culpas, mas eu ponho-me na pele dos filhos.
e das esposas, que são jovens. Que muitos dos meninos teriam 4, 5, 6 anos há 20 anos. Quantos anos têm? 20 anos, na casa dos 20 anos. Como é que estes meninos, como é que se justifica? Uma sociedade justifica, foi tudo ao princípio. A morte do teu pai não teve sentido. E nós às vezes somos muito breves a analisar histórias de há 200 anos, 100 anos, e não sei o quê. E agora não, tudo passa em Colombo. Eu ponho-me no lugar destas crianças e rezo por elas. Como é que é? Mas como é que é isto? E depois tudo o que vem, o que a gente sabe que vem aí. Todas as mortes, todas as violações, todos os vexames, armas que o Ocidente foi deixando, agora estão nas mãos destes senhores, armas que foram lá postas, que no exército, eles invadiram tudo, já são senhores de tudo, armas que o Ocidente pagou e para lá pôr. Mas nós deixamos de poder ter capacidade de pensar, mas pelo menos pensemos no coração destas crianças, que já não são crianças, são jovens, muitos deles terão, pronto, não sei, mas ninguém tem muitos, não terá muitos anos. Como é que se justifica? Como é que se justifica? Que o Senhor nos inspire e que nos diga, porque nós, Ocidente, os nossos valores estão todos a ser desmoronados, tudo está-se a perder, e vejo as pessoas distraídas, tudo distraído, tudo sem pensar. Que o Senhor nos dê força e que São Jacinto nos anime, e sobretudo estes jovens que precisam que a gente reze por eles, porque se meu pai tivesse morrido lá, e agora de um momento para o outro, eu interrogava-me, mas para quê? Para que foi? Para que é que foi aquele sacrifício? Valeu a pena? Eu não me consta que tenha morrido lá nenhum português, mas temos que nos solidarizar com aqueles que morreram lá. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que mereçamos oferecer-vos a vós mesmos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos, com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós,
no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizeste participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Dê a todos boa noite e dêem paz e que o Senhor vos acompanhe.